A obesidade infantil é considerada uma das principais doenças nas crianças pelo mundo. O excesso de peso pode provocar o surgimento de várias doenças, como a diabetes, problemas cardíacos e até a má formação do esqueleto. A gente levou esse conceito de que o bebê gordinho, ele é um bebê saudável. E aí a gente leva e estende isso durante a infância, né? Mas eu acredito, assim, que apesar da gente ter essa visão, a gente achar um bebê fofinho, né? O bebê mais gordinho, mas aí é um fator preocupante pra gente, sim. Eu acho que a gente tem que ficar atentos com essa situaçãozinha. Com o intuito de combater a obesidade infantil, o mês de junho é dedicado à conscientização contra a obesidade mórbida infantil. Aqui comigo a professora Tatiana, do curso de nutrição. Professora, fala pra gente quais são as principais preocupações em relação à obesidade infantil. Uma criança obesa, ela já é uma criança inflamada, porque a gordura ela faz com que a pessoa fique com essa inflamação, tenha essa inflamação. E essa criança ela pode vir a ser uma criança que desenvolva alguma doença crônica já desde o início e pode vir a ser um adulto com doenças crônicas, como por exemplo, desenvolvimento do diabetes futuramente, uma criança pode vir já a elevar a pressão, ter uma hipertensão arterial, doenças, né, da glândula tireoide, como hipotireoidismo, hipertireoidismo. Além disso, essa criança ela fica uma criança mais letárgica, porque o peso ele dá um desânimo, um cansaço, reduz a imunidade, fica sendo uma criança cada vez mais doente. Então essas são as preocupações com uma criança obesa. E a obesidade, ela está mais ligada à saúde da criança do que em relação à estética, né? Sim, com certeza. Quando a gente fala, né, uma criança bonitinha, gordinha, antigamente a gente tinha isso, pensava que sempre uma criança mais bonitinha é aquela mais gordinha, mas não. Hoje a gente sabe que a obesidade não é bonitinho, né, para ninguém, principalmente para criança, porque a gente quer prevenir que essa criança seja um adulto doente. Professora, e a criança que já tem uma compulsão alimentar, ela tende a se tornar um adulto obeso? Pode sim. Essa compulsão alimentar, ela pode vir desde a amamentação, inclusive. Porque na amamentação, quando a criança ela amamenta no seio materno, a gente já consegue trabalhar essa questão de fome e saciedade, essa regulação de fome e saciedade. Outra coisa é quando inicia a introdução alimentar. Quando a gente confia na criança, né, não precisa de ficar mandando ela comer grande quantidade, fazer com que ela come a quantidade que ela fique satisfeita, para não desenvolver essa compulsão alimentar. Porque se você desenvolve essa compulsão alimentar, né, desde a infância, essa criança pode sim ser um adulto com compulsão. Professora, e quais são os principais alimentos que hoje colaboram mais ainda para essa obesidade, principalmente na fase infantil? Então, hoje a gente tem visto, né, as crianças comendo muitos alimentos industrializados pela praticidade. Os pais, muitas vezes, eles trabalham fora de casa, as mães. Aí o que eles querem? Querem o que é mais prático. E muitas vezes o que é mais prático é industrializado, é empacotado, rico em sódio, que é o sal, rico em gorduras, principalmente gorduras hidrogenadas, rico em corantes, conservantes, grande quantidade de açúcares, né? Açúcares simples. Então, isso faz com que aumente, né, a questão da obesidade, esse consumo excessivo desses alimentos, principalmente industrializados. Professora, é muito comum também a gente ouvir que enquanto a criança está ali pequenininha, está gordinha, a família às vezes diz que quando crescer vai emagrecer. Isso é um mito, né? É um mito. A gente não pode falar isso porque já começa a multiplicar células de gordura desde a infância. Então, se você continua essa multiplicação, essa criança vai ganhando peso, fica mais difícil dela perder peso futuramente. Então, a gente tem que preocupar com o peso da criança desde o início, né, dessa infância e desde a introdução alimentar, a gente já tem que preocupar.
não só desde a introdução alimentar, até quando essa criança, antes dos 6 meses, na lactação, a criança, né, um lactente, a gente precisa de preocupar também, porque muitas vezes a criança ela não está no seio materno, ela está amamentando de fórmula infantil. Então, se ela estiver tomando muito leite, muita mamadeira e ganhando muito peso, a gente já tem que começar a preocupar com essa criança. E na introdução alimentar, continuar essa preocupação. Como eu falei a questão dos alimentos industrializados, né, a Organização Mundial de Saúde, inclusive, preconiza o quê? Não dar açúcar para a criança até os 2 anos de idade. Sucos também, né? Até de 6 meses até 1 ano de idade, a Organização Mundial de Saúde pede fortemente que evite sucos. E muitas vezes a gente vê as mães, os pais dando suco e cheios de açúcar, sucos de caixinha, né, que são industrializados. Então isso aí são, né, algumas coisas que a gente pode fazer para evitar que essa criança desenvolva aí a obesidade. Mas existe alguma faixa etária mais propícia para a criança se tornar um adulto obeso? Olha, a faixa etária, assim, que a gente tem que preocupar mesmo é quando a criança inicia a introdução alimentar, ali a partir dos 6 meses de idade. Até os 6 meses, a criança ela vai estar amamentando ou o seio materno ou fórmula infantil, que é o ideal, né, o leite. Depois que a criança começa a descobrir os alimentos. Então, a gente é que tem que fazer a nossa parte. O que nós vamos oferecer para essa criança a partir de 6 meses? Quais os alimentos que nós vamos oferecer? Como que nós vamos adaptar o paladar dessa criança? Porque se você começa a adaptar o paladar dessa criança com 6 meses, cheio de açúcar, cheio de gordura, de sal, é uma criança que vai desenvolver sempre o paladar, querendo mais açúcar, mais sal e mais gordura. Então, desde o início da introdução alimentar, a gente já tem que preocupar com a obesidade infantil. Professora, então como que a gente deve combater a obesidade infantil? Primeira coisa, né, é evitar esses alimentos, principalmente no início da introdução alimentar. Até os 2 anos de idade, não dar açúcar para essas crianças, gordura, fritura, alimentos industrializados. Evitar os biscoitinhos, muitas vezes a gente troca a fruta, que é o natural, e prefere dar o biscoitinho, porque a criança às vezes aceita melhor o biscoitinho do que a fruta. Então, a primeira coisa é evitar os industrializados e preferir sempre os alimentos naturais. E fazer com que essa criança, ela consiga comer o alimento e sentir o sabor do alimento, né? Trabalhar o paladar dessa criança. E não, por exemplo, eu vou dar um suco, ele é azedo. Mas para ele não ficar azedo, eu vou pôr açúcar. Então a criança ela vai sentir o gosto do açúcar, ela não vai sentir o gosto do alimento. Como diz aquela frase, descasque mais e desembale menos. Então, o que significa isso? Se você descascar mais, você está tendo, né, o consumo de mais alimentos naturais. E se você desembalar menos, você está preferindo mais alimentos naturais. Então, sempre pensar, né, no equilíbrio e sempre evitar esses alimentos industrializados que não são benéficos para ninguém. Ok, professora, muito obrigada pela sua participação. E a obesidade infantil é um caso sério e precisa ser encarado com muito cuidado. Tátila Souza para a Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.